Bem, pessoal, muito prazer estar com vocês. Começamos agora mais um Top 100 Podcast, aquele bate-papo sobre empreendedorismo e sucesso. É muito bom contar essas histórias de empreendedorismo. E hoje eu recebo aqui com um grande prazer. Já estávamos tentando agendar com ela há muito tempo e agora conseguimos, né? Estou aqui com a nossa deputada federal, Ana Paula Junqueira Leão, que é a nossa representante maior lá em Brasília como deputado federal. Ana Paula, do PP, o Partido Progressista, prazer recebê-la. Eu sei que você é mineira, mas eu quero que você conta a sua história desde o início, desde a sua juventude, como que você conheceu o Adelmo, seus irmãos, seus pais, avós. Quero que você comece falando de você. Uhum. É uma alegria enorme estar aqui, realmente. Agora deu para a gente cruzar as agendas e vou contar. E no Eu, meio dessa agenda teve até um acidente, depois vamos falar ai, disso. vamos, nossa. Eu nasci em Varginha, no sul de Minas. Mas eu nasci porque a família materna é de Varginha e fui para Caxambu, que também é no sul de É Minas, próximo. próximo. Não sei se você conhece o sul de Minas, as cidades são bem próximas uma das outras. E de lá eu ia muito para a fazenda em Cruzília, que meu pai tinha fazenda, meu avô Você tinha morava em Cruzília. fazenda? Não, morava na cidade. Tá. Mas passava férias na fazenda, ou em Varginha, do meu avô materno, ou em Cruzília, do meu Nas avô férias ia para lá. paterno. Isso. E, de vez em quando, mês de janeiro era sagrado, ia para alguma praia, que minha mãe adorava praia. Eu odiava. Que é o mineiro, Odiava, né? não. Eu odeio praia. Tradicionalmente gosta de praia. Não, mas eu odeio praia. Eu sou muito chega, acho bonito. Acho lindo ela lá, eu aqui, entendeu? Esse negócio de areia me grudando não dá É, muito certo. Não, não sou favorável. protetor solar. Nossa, para mim é terrível, é um sacrifício enorme. Eu prefiro estar na fazenda. E assim fui criando, subi num cavalo. A primeira vez eu tinha 2 anos de idade, entendeu? A gente já começava, já aprendi a andar. Com 2 Com anos, 2 anos de idade, já andava de já andava cavalo. a cavalo. Meu cavalo chamava Pingo, era uma gracinha. E o Pingo, ele era tão mansinho que ele dormia debaixo da árvore, eu dormia em cima do cavalo, entendeu? Eu dormia o Pingo e dormia eu, pequena, né, criança. Então, assim, foi uma infância muito saudável. Estudei no grupo escolar Padre Corrêa de Almeida. Depois, quando estudei no Colégio Santo Inácio. Depois fui morar em Belo Horizonte. Passei com 15 anos, meu avô comprou um apartamento e as netas foram todas para Belo Horizonte para poderem estudar. E comecei a estudar e resolvi que eu tinha que começar também a trabalhar. Liguei para o meu pai, levei muita bronca, porque eu tinha ido, Ele não queria que você trabalhasse. não queria que eu trabalhasse, eu tinha ido com a condição de estudar e etc É e a tal. preocupação dele. E eu disse para ele que eu daria para Conciliar. conciliar as duas coisas, eu iria estudar durante o dia, trabalhar durante o dia e estudar à noite. E assim eu fiz. E fui procurar emprego. Então, eu fui lá no Centro Integrado Escola Empresa, menor aprendiz, e fui ser menor aprendiz na Caixa Econômica Federal. E lá eu fiquei por quase 3 anos, Foi seu porque primeiro emprego. foi meu primeiro emprego, porque eu gostava muito de trabalhar. Então, aí eu acabava o meu trabalho, em vez de eu ir embora, eu ia para compensação, à noite eu ia para compensação, ajudar os meninos. Eu só não fiz caixa, mas o resto, penhor, eh, habitação, passei por todas as áreas, Todas tanto da as áreas. Tupinambás quanto da Carijós. Então, assim, conheci bastante, fui ficando, e os gerentes pediam para ir renovando o meu contrato, porque comigo não tinha tempo quente, né. Então, mas teve Você uma não hora negava que serviço. teve uma hora que eu tive que sair. Aí fui trabalhar na Federação da Agricultura, foi aonde eu comecei a ter contato com outras áreas, porque lá em casa meu avô paterno, ele tinha leite e café, meu avô materno. E meu avô paterno era leite e cavalo. Então, né, os 2 trabalhavam com leite, mas com outras coisas também diferentes.
Então, A estamos lá pecuária sempre na área sempre leiteira. presente na área leiteira. E aí eu adquiri o amor, fui vendo, e era gostoso. Eu ia para o curral, eu ia com eles, eu sentava, eles me explicavam. E meu avô paterno tinha no meio do curral uma pedra, e a gente ficava sentado na pedra e ele me falando: olha, isso é assim, isso é assado. Com todos os netos ele fazia, a gente ficava todo mundo em volta dele e ele mostrando e ensinando. Então foi dessa forma que eu também adquiri um grande amor naquela época. Hoje a gente fala fazenda, né? Mas é bom é a roça mesmo, É, na época, né? Eu ia roça, para a roça aí, ó, desse jeito. é roça. Hoje é fazenda, na época É, era roça. vamos para a roça e coisa melhor que tinha no mundo, entendeu? E depois fui para Belo Horizonte, continuando em Belo Horizonte, conheci o Del, Ah, aí conheceu ele em Belo conheci ele Horizonte. em Belo Horizonte E na época ele fazia o quê? e ele estava como presidente da Federação da Agricultura. E depois nunca mais o vi, ele ficou lá e etc e tal. Depois de muitos anos, a gente se encontrou de novo em Belo Horizonte, ele já estava separado, aí começamos a ter um relacionamento e etc e tal. Namoramos um ano e casamos, É desse jeito, né? entendeu? Foi desse Também foi jeito. vapt-vupt. É. Aí mudamos para Brasília, ele já estava como deputado federal, mudamos para Brasília, tive minha filha lá, Maria Hilda, hoje já está com 33 anos, né, já está casada, e assim foi minha vida, muito simples. Mas você tem irmãos? Tenho minha irmã querida, se eu falo dela, morre de ciúmes. Ela é muito magrilinha, mas eu chamo ela de gordinha. Não tem nada de gorda, é super magrinha. E o meu irmão Neto, né, que hoje também nós somos sócios na fazenda, trabalhamos juntos, Então são os 3. você, a irmã e o irmão. Isso, nós 3. E você tem alguma descendência europeia? Porque você branquinha assim, deve ter alguma descendência europeia. É, Junqueira, né, Junqueira. Junqueira é praticamente nós saímos de Portugal, a origem da família Ah, de Junqueira. Portugal. Junqueira é uma família só, né, então fala: "Nossa, mas todos os Junqueiras são parentes?" Sim, todos os Junqueiras são parentes, eles são oriundos de nós chegamos no Brasil, o primeiro Junqueira que chegou no Brasil chegou em 1761. E foi exatamente na fazenda Campo Alegre e Favacho, e a minha origem é a fazenda do Favacho, porque o Junqueira, ele se identifica pelo nome da fazenda. Por Hum, exemplo, meus avós, meu Junqueira do meu pai, meus avós eram primos, entendeu? eram primos, os avós. Meus avós eram primos. Antigamente tinha muito isso, né? Isso, meu avô casou Primo casava com meu primo. avô e 5 irmãos né, casaram com a minha avó e 5 irmãs. Então, ficava muito em família naquilo Cara, ali, não naquela época, misturava, né. né? Porque Então são todo mundo meio parecidinhos, meio o Delmo diz assim, ele brinca muito, ele me enche muita você paciência. chama ele de nego, né? Nego. Um dia eu ouvi você chamar, o nego não pôde vir por causa do joelho É, dele e tal. A gente já chama ele de nego. Nego é o apelido dele desde criança. Então, às vezes o povo olha para mim: "Nego, o que que é?" Aí eu tenho que explicar: "Nego é o Delmo, né, Apelido porque dele. apelido que a avó ele perdeu a mãe muito cedo, foi criado pela avó, e a dona Hilda, e ela era o querido, né, da vovó, e ela botou o apelido nele de Nego, e ficou e tá até hoje, todo mundo chama ele de Nego, na família, né. Então, é um apelido muito carinhosinho e às vezes eu esqueço, nem lembro e Aquele falo. que deu nome ao hospital municipal é tio dele? É tio dele, doutor Ah, Adelmo Leão Carneiro, sei. um grande pediatra que Uberlândia teve por É mais porque de tem muita 50 gente que acha que é anos. o Adelmo, né? Mas não É é, um tio é o dele, né? tio dele. Aham. Uma homenagem ao tio dele. Exatamente. E foi o primeiro pediatra eu tendo a Maria Hilda lá em Brasília, que eu estava te contando, quando saí da sala de parto, ele já tinha todo o relatório de como é que ela estava, peso, exame, não sei o que e o pediatra querendo fazer o teste do pezinho, e o Hum, Delmo: "Não vai fincar a minha filha". Aí o doutor Adelmo de cá deu uma bronca nele, foi muito engraçado, entendeu. "Coitadinha, vai tomar uma agulhada logo cedo". "Não, vai fazer", fez o tem que teste do fazer. pezinho, tudo. Então Hoje em dia, assim até o teste do pezinho, ele é muito mais completo, né? é verdade. Bem mais Bem completo. mais completo. Tem o teste do pezinho, teste da orelhinha, hoje em dia já dá
você tem bem mais É porque opções para ser antigamente a Covid. criança nascia, se ela tinha uma certa doença que não era muito fácil de ver, Aham, é, ia descobrir lá na é frente, verdade. né. Aham, Agora hoje com esse teste do pezinho ampliado, né, é. diz que é um teste mais completo, Uhum, e, descobre-se doenças ali na hora, né, com exatamente. aquele teste já começa a tratar, né, então é muito Isso. interessante, né. Aham. E essa foi minha vida. Depois comecei a ajudar o Delmo, trabalhando junto com ele. É, isso é Sempre importante gostei falar, muito né, de política. porque em todos os mandatos do Adelmo, porque o Adelmo foi prefeito 4 vezes, essa é a 4ª vez, Isso, e deputado 5 5 vezes, 5 vezes. mandatos como deputado, Aham. né. Mas aqui na prefeitura de Uberlândia, ele sempre tem você como braço direito e esquerdo, né, Não, a os vida 2 inteira. A braços, né. gente trabalhou junto a vida Em inteira. Brasília também. Em Brasília também, entendeu? E quando ele foi para secretário de Estado, a gente trabalhou junto também. Sim, sim, Belo E Horizonte. assim, não que eu fosse, funcionária dele, não. Trabalhei muitos anos, assim, sem receber nada da do trabalho político mesmo, mas eu tinha minha renda na fazenda, então, assim, não vivia dependente dele, Mas você era aquele apoio entendeu? direto ali, apoio Exatamente, real mas a mesmo, né. gente sempre trabalhou em conjunto. A gente sempre trabalhou junto e é fantástico, porque um equilibra o outro, entendeu? A gente vai, assim, se autoequilibrando e a coisa vai andando. Mas aqui em Uberlândia você foi gestora pública, né, Fui gestora pública, de fato. de fato. Aqui eu fiquei na Secretaria de Governo e Comunicação, fiquei na Secretaria de Saúde interinamente, fiquei na Secretaria de Agropecuária interinamente e só. Substituindo alguém que estava saindo. Isso, aham. Substituía período de férias ou quando a pessoa pedia para sair, queria sair, alguma coisa, até o Delmo definir quem ficaria dura a saúde foi mais durante a pandemia, porque o professor, né, Gladstone já estava mais idoso, sim, então ele não estava muito, mas recebia todas as orientações que ele passava. Muita gente pergunta, porque às vezes não sabe, não tem informação, por que que ela não saiu candidata? Uma coisa que a gente sabe o porquê, né, Aham, por ser cônjuge, isso. não pode imediatamente, Aham, né, a lei não saindo o permite. Adelmo saindo, você não poderia entrar imediatamente, Não, porque a lei proíbe isso. exato. Mas, por exemplo, numa próxima oportunidade, nada impede, né. Nada impede. Aí eu posso ser candidata sim. E desta vez, vocês têm um A candidato, gente tem um vocês estão candidato que a apoiando, que é gente o apoia, Paulo Sérgio, né, pré-candidato, né, pré-candidato. porque a legislação ainda não nos impede de ser candidato, mas é um pré-candidato, Paulo Sérgio Ferreira, que foi vice, que foi não, que é É o quê? vice-prefeito de Quantos Odel, mandatos que ele foi vice dele? 2? 2 mandatos de não, 4 não, 4 não, 2. 2. 2 mandatos como vice, e nos outros 2 ele foi secretário, ou de desenvolvimento econômico, ou de Sim, trânsito, sim, é. sempre trabalharam junto, é uma pessoa extremamente fiel, Ele já está na vida conhece a pública já tem um tempo, né. administração, exatamente. É E hoje empresário, é uma pessoa exato. que E é hoje é formado na importante formado em engenharia, né, engenheiro, engenharia né. isso. E hoje é Eu importante fiz o podcast aqui com o filho dele, o Pedro Paulo. Pedro É, Paulo é uma gracinha. gente E finíssima. hoje o importante é você conhecer a administração pública, né. Porque você viu, a gente quando a Delmo saiu em Exatamente. 2012, Porque tem gente que entra de cabeça e não conhece Uberlândia nada, parou, não sabe como é que né. funciona o negócio. Quando a gente voltou em 2017, a gente teve que recomeçar, nós tínhamos deixado um hospital fantástico, recém-inaugurado. Quando a gente voltou, tudo liquidado, quebrado, sabe, não só isso, muitos equipamentos sem funcionar, funcionários sem receber, e a gente não quer mais isso para Uberlândia, né, a administração pública, ela tem que ter respeito, tem que ter responsabilidade com as coisas, Sim. isso é muito Inclusive você falou de importante. hospital, e eu lembrei de uma coisa, muita gente me pergunta e eu até não sei responder direito. Como ficou a situação do Santa Catarina? Santa Catarina foi desapropriado, o prédio Santa Catarina, o imóvel Santa Catarina, foi pago na Justiça do Trabalho, está pago, Porque tinha depositado, ações que trabalhistas. tem um monte, então o dinheiro foi todo para a Justiça do Trabalho, para que ela faça as rescisões trabalhistas e os equipamentos estão à disposição da Justiça. A gente como a gente desapropriou o prédio,
ele Então, o os prédio hoje do equipamentos Santa Catarina é da Prefeitura é de da Uberlândia. prefeitura, E ele está atuando ou não? Está está desativado? atuando. Está atuando. Na pandemia, o que foi muito bom para Uberlândia foi que todo mundo cobrava. Cadê um hospital de campanha? É, verdade. Precisamos ter um hospital de campanha. Gente, nós ganhamos um hospital de verdade, com mais leitos de UTI, com mais leitos de internação, entendeu? Então, Uberlândia ganhou mais um hospital. Não foi um hospital que a Sim. gente montou e desmontou e acabou, né? Nós É montamos que uma muitos clínica, lugares era aquele de campanha que é, montava e montava e desmontava. desmontava, depois ninguém É, sabia foi um para onde é que legado, ia, né? né? Um Exatamente. legado. Montamos também, durante a pandemia, o Hospital Dom Bosco, que era um hospital que atendia a parte infantil, ele fechou. Nós tivemos que, em 20 dias, abrir a clínica pediátrica, que é linda, maravilhosa. Fizemos o Centro Vida, que as pessoas É na aquele na pandemia Cesárea Alvim? é, na pandemia, as pessoas estavam saindo com muitas Muitos sequelas. problemas mentais Aí a também, né? gente, Psicológicos. exatamente, a gente abriu o Centro Vida, onde ela tinha toda a reabilitação, oxigenoterapia. Então, tinha todo tinha, não Porque o tem, Covid deixa muita sequela, né? deixa. Aham, Tem gente que não, sai numa boa, não aham, tem nada. isso. Mas pessoas saem com sequelas pro resto da vida. Tem gente que saía da UTI e não sabia comer, não sabia andar, tinha que aprender Eu tudo de conheço novo. gente que teve lá no início o Covid e até hoje não sente cheiro. Jura? Até hoje está sem o olfato. Que loucura. Então, Que quer dizer, doença é louca, uma né? doença muito louca, muito Nossa, louca. ninguém. Tem gente que a memória acabou, não tem memória mais. Eu tenho um conhecido meu, ele fala assim, Vilela, eu não presto mais. Desse jeito. Falei, como assim você não presta mais? Não, depois do Covid, e eu fui para fora tratar, fui para São Paulo, busquei os melhores médicos e tal. Eu tinha uma memória de elefante, não tenho mais. Eu tinha uma força de trabalho, eu fazia 10 coisas ao mesmo tempo. Hoje eu custo dar conta de fazer uma coisa. Olha só que Isso tudo bacana. depois do Covid. Mas ele também quase foi embora. O Aham. Covid quase levou ele. Então, quer dizer, ficou muita sequela. Muita Nossa, sequela. a minha filha quase morri, porque ela teve Covid ainda naquele momento que a gente estava todo mundo sem saber, né? E ela na casa dela, e eu na minha, eu não podia ver, eu falava com ela por telefone, videochamada, né? Eu quase morrendo lá de cá, e ela e o marido. O Lucas, marido dela, graças a Deus, ele não teve nada, e ele cuidou dela o tempo todo, entendeu? E passou assim, A gente não, tem, não tem quando tem um explicação, cônjuge né? para ajudar, é muito É. bom, né? Minha esposa teve um Covid forte também. Eu perdi a minha sogra de Covid. Nossa. Então, a minha mulher, atendendo a mãe dela, pegou o Covid e ficou ruim. Aí todo mundo lá em casa pegou, Ah, todo mundo teve que se tratar, né? Foi uma época complicadíssima, complicadíssimo. complicadíssima. Deus me livre. Nossa. A minha esposa, eu fiquei 2 semanas cuidando dela. Ela trancada no nosso quarto e eu levando tudo para ela. Levando, buscando as coisas, lavando, Ah, organizando. é. Mandava fazer alguma coisa, faz uma sopa, faz isso, sai aquilo. Foi 2 semanas desse A jeito. Maria Hilda, eu falava com ela, ela chorava, mamãe, eu não aguento mais. Falava, calma, graças a Deus. O Lucas ajudou muito. E ele não pegou o Covid. Você Olha acredita aí, nisso? tem muita Ele pessoa cuidou que não dela, pegou. ficou 2 semanas também, trancado, dentro de casa, só os dois. E ele não pegou o Covid. Olha aí, ainda bem, né? Graças a Graças a Deus. Deus. Mas eu queria falar também, Ana, a respeito do trabalho que você vem fazendo em Brasília, porque o deputado ele tem um trabalho importante de trazer verbas para o município, né? Sim. E eu sei que só este ano, 2024, nós estamos aí no início ainda, né? Já entrou em Uberlândia, quer dizer, já foi conseguido para Uberlândia em torno Aham. de 40 milhões em verbas, né? Aham. E uma coisa que eu tenho curiosidade, eu imagino que as pessoas que estão nos assistindo aí têm essa curiosidade também, onde vai ser investido esse dinheiro? Aham. Deixa eu te explicar. A rotina de um deputado, as pessoas acham que um parlamentar não faz nada, né? Eu saio de Uberlândia ou Acho na que fica só sexta, de um jantar para o outro. é, eu saio de Uberlândia ou na segunda à noite ou na terça pela madrugada. Eu já chego, eu já vou direto para a frente parlamentar da agricultura, que é
essa foto agropecuária. Esse é o Pedro Lupion, que é o nosso presidente, e nesse dia a gente estava fazendo uma manifestação onde todas as frentes estavam fazendo um É porque protesto. você faz parte de várias frentes, né? Um É, monte de frentes aham. aí. E eu sou presidente da Frente Parlamentar em apoio ao produtor de leite, né? Fui eleita a primeira mulher eleita vice-presidente da KPDR, que é a Comissão de Agricultura e Política Rural da Câmara dos Deputados. Isso, assim, é uma loucura. Então, a gente chega e corre o dia inteiro, e Brasília tudo muito longe, É, né? Para você ir dos sim. gabinetes ao plenário, você tem que atravessar um túnel enorme, e você sai correndo ali com salto e comissão. Então, às vezes, você está lá na comissão de agricultura e está com o telefone na mão, você está achando que a gente está olhando no WhatsApp? Não, nós estamos votando na comissão do lado, É. né? Ou na outra comissão que não deu para ir, marcando presença. Você marca presença. Se você não marcar a sua presença com a sua digital, você tem o ponto cortado. Hum, Isso as pessoas não sabem, pois é. entendeu? Isso é uma novidade. E então você tem que ir, é obrigatório. A sessão você tem que ir lá, você tem que marcar ponto. Marcar o Eu dedo. posso ir, marcar meu ponto e posso votar do meu gabinete, mas eu tenho que bater o ponto lá no plenário, Entendi. entendeu? A rotina lá é intensa. E às vezes são 3, 4 reuniões no mesmo horário, então você corre de uma para outra. Você só vê deputado correndo, porque eles mostram o plenário vazio, que é mais legal para mostrar para a imprensa, para tentar queimar a imagem do parlamentar, mas não mostram as comissões lotadas, né? Um deputado trombando o outro nos corredores, e depois a gente tem as sessões que geralmente começam para os breves comentários, começam 13h55, aí é onde os deputados vão fazer discurso para suas bases, E não tem pequenos nem hora para acabar, né? discurso, não. E aí, na hora que o bicho pega mesmo, é depois das 6 horas da noite, Qual da foi, tarde, qual foi o horário mais tarde que você saiu de lá? 2 horas da manhã. Eu imagino. Eu Eu saí já de lá vi, duas já horas da vi o manhã. pessoal virar à noite lá já. É, horário mais tarde que eu saí quase morta de cansaço. Eu imagino. Porque você sai acabada. Aquilo ali é um barulho, eu falo que é insalubre. Exatamente. Uma Porque é loucura. o tal negócio, tem hora para começar, mas não tem hora para acabar, Exatamente. Tem dia né? que você almoça, tem dia que você não almoça. Barrinha de cereal. Almoça no gabinete, né? Aham. Não, lá tem restaurante. Não, tem, mas às vezes não dá tempo. É tão cheio que quando você chega não tem lugar. Então, é Na barrinha de semana, cereal. como é que é? Você começa a sua atividade lá na segunda, na terça? Eu começo na terça Na pela terça? manhã, na quarta e quinta. E volto na quinta depois da sessão. Entendi. Então, de terça a quinta é a pauleira lá. Exatamente. É a correria Já é geral. votado tudo, Aham, já é discutido tudo. isso. Essa semana agora a gente tem, acho que dia 18, dia 18 é terça? Acho que a gente vai ter a sessão do Acho que Congresso. é. Tivemos há pouco tempo agora um problema muito sério. Tivemos não, continuamos tendo esse problema, né? Mas teve uma solução bacana. Os produtores de leite estavam sofrendo uma concorrência muito desleal do leite que vinha do Uruguai e da Argentina, Aham, né? Isso estava matando os produtores de leite, a verdade é essa, né? Muita gente deixou a atividade, veio para já. a cidade, Aham, largou o campo para tentar a vida na cidade, porque não estava dando. E exatamente. eu sei que o seu trabalho, a sua luta e de outras pessoas também, junto aos órgãos competentes, teve inclusive a ação do Zema, né? Queria que você Sim. falasse um pouquinho do que foi resolvido e o que melhorou para os produtores de leite. Olha, nós começamos, tem 2 anos que os produtores de leite estão sofrendo absurdamente. Por quê? O nosso produto, a nossa produção, ela é mais cara. E porque na Argentina e no Uruguai, o leite, a produção é subsidiada. Tem subsídio, é Isso, o isso. governo paga o subsídio, então a produção deles é muito mais barata e eles estão entrando, e a gente acredita que além do leite que entra de lá, eles estão trazendo a triangulação, porque eles não têm número de rebanho suficiente para trazer a quantidade de Esse leite tanto de que leite que entra. está Aham. entrando. Então, existe a triangulação, que é proibido, que é leite da Nova Zelândia, Ah, de outros lugares da Europa, entrando no Brasil.
Nós começamos esse trabalho, fomos juntos, São fomos, países que têm subsídio também. exatamente. E a gente teve MDA, MAPA, CAMEX, um monte de lugar. E o nosso pedido era para cessar a importação do leite. E o governo federal não aceitou. Aí nós descobrimos, dentro do programa Mais Leite Saudável, uma fórmula que a gente, se o governo fizesse um decreto para minimizar, tirando benefícios das indústrias que adquirissem produto Hum, importado. O governo demorou 90 dias para publicar esse decreto. Publicou o decreto venceu em fevereiro, tá. Agora nós vamos respirar. Nada, a importação continuou. Gente, mas não é possível, vamos saber o que está acontecendo. Aí o governo inventou que ele tinha que fazer uma norma para o decreto. Eu nunca vi isso na minha vida. Um decreto ser normatizado. Estou empurrando com a barriga. Beleza, vamos lá. E pedimos que o governo fizesse compras governamentais para merenda escolar, para hospital, para os órgãos governamentais, do leite, o HT, leite em caixinha, leite líquido, para ajudar os nossos produtores. Isso também não ocorreu. Pedimos a renegociação de dívidas dos produtores de leite, porque como a dívida foi aumentando, foi ficando muito grande, foi apertando bastante. E o que que aconteceu? O governo está falando que está liberando para as cooperativas, mas nem todos os produtores vendem e são cooperados, né? Tem produtor que Muitas vende para famílias laticínio, não produzem mais do que 200 litros de leite por dia, exatamente, que é são a os maioria. pequenos e médios, né? E assim, então, do governo federal, a gente ainda está aguardando uma solução. Partimos para os estados. Minas Gerais, o secretário Tales comprou a nossa ideia, o governador, e foi o primeiro estado que teve Minas grita pelo leite. Eu achei que isso aí tinha partido daqui para o Brasil inteiro, mas está Foi. localizado em. Não partimos de Minas Ah, para o tá. Brasil inteiro. Hoje, Pernambuco, Alagoas, São Paulo não, Paraná, Santa Catarina, entendeu? Vários estados já aderiram e a gente está seguindo firme e eu espero, se Deus quiser, que a gente comece a ver os resultados em breve. Por quê? Porque senão o nosso leite vai acabar, a gente vai chegar na gôndola do supermercado, comprar leite importado a 15, 16 Não, e é reais. um problema seríssimo, porque eu li que o Brasil tem em torno de 1 milhão de propriedades produtoras de leite. Eu achei um Exatamente. número É gigantesco. 1 milhão e 100 mil propriedades de É leite, muita. e cada propriedade tem de 5 a 6 CPFs. Então, são 5 a 6 pessoas que trabalham naquela propriedade, que produzem leite naquela propriedade. E eh, de emprego, são 4 milhões de famílias empregadas, desde técnico, retireiro, É tudo que movimenta a nutricionista, cadeia que movimenta. exatamente. Aham. É muita É coisa. muita gente. E a gente tem que ser bem visto pelo governo, porque eu costumo brincar, o primeiro rebanho que chegou no Brasil chegou em 1500. Em 1600, a primeira vaca foi ordenhada, né? Em 1860, Dom Pedro, não me lembro agora, criou o Ministério da Agricultura, 1860, que hoje é o MAPA. E antigamente era Secretaria de Agricultura e Obras. Foi o primeiro Ministério da Agricultura. Exatamente. E de lá para cá, o que que mudou? Nada. Se você for conversar com qualquer produtor de leite, ele vai te dizer: Ao não, mês de 1800 e o tanto. nosso problema é cíclico, é o mesmo de 1800. Aí é complicado, hein? E agora a gente precisa ter política estruturante, a valorização do produtor. Por isso eu tenho lutado. É um pessoal que merece, porque o produtor de leite, quando ele vai casar um filho, primeiro ele tem que tirar o leite dele, Sim, porque senão a vaca dá mastite. sim. Aí inflama, mama e dá um trabalhão É, danado. porque o leite já tem toda uma cadeia, né? E Uhum. outra coisa, o produtor de leite não tem sábado, não tem domingo, Não não tem tem contra-cheque. feriado. Ele tem que trabalhar todo dia e o horário de trabalhar é aqui, né? 4 horas da manhã, 5 horas da Exatamente. manhã. E outra coisa,
ele vende leite hoje, receber em 45 dias, sem saber quanto ele vai receber. Ou seja, né, um tiro no escuro, né? Não Qual sabe, comerciante que vende um produto hoje para receber daqui a 45 dias sem saber quando que ele vai não ver? sabe nem quanto que vai Uhum. receber. O Não tem produto de nem como leite. planejar É, nada. E eu exatamente. acredito que isso aí criou muito problema para produtores junto aos bancos, né? Porque como é que vai saldar dívidas com o banco? Pois é, exatamente por isso, por essa quebra na produção, que a gente está pedindo a renegociação, Ah, então vocês sabe? A estão gente fazendo esse está, a trabalho. gente está fazendo esse trabalho de pedir a renegociação de dívida dos Vai ter que produtores fazer, rurais, vai ter que para fazer. que a gente comece a organizar isso diretamente, E isso aí é para o agronegócio em geral, em né? Não é geral, só para os porque leiteiros, não, né? Todo mundo está o sofrendo agro, isso de aí. uma forma geral, está sofrendo. E a gente sabe que Banco do Brasil, Caixa Econômica são os maiores investidores, né, que Exatamente. mais financiam o agronegócio, E né? o agro é o que eleva o Brasil, né? Um terço do nosso PIB, né? Exatamente. O Brasil 33%. alimenta o Brasil e a metade do mundo, Exatamente. Bilhões de pessoas ao entendeu? redor do Aham, mundo se alimentam com o que é produzido no exatamente. Brasil, né? Então, assim, isso é uma alegria enorme. E o leite, é o que eu digo, é o alimento mais nutritivo do mundo e é agro também. E ele ficou meio de fora do agro. E daqui Uhum. para frente, Ana Paula, nós estamos aí em 2024, você está lá como deputada federal. Quais são os seus planos? O que que você pensa esse ano, o ano que vem, a próxima eleição, até essa eleição mesmo? O que que você imagina apoiar nessa eleição agora, dar um apoio para mais gente além do Paulo Sérgio, outras pessoas que Sim, você. tem Eu sei que você tem um líder maravilhoso, né? O líder do Adelmo ali na Câmara, que é o Abatênio, né? exatamente. Então, eu queria que você Apresentação falasse um perfeita. pouquinho desse novo cenário. Então, nós temos dentro do partido, eu sou tesoureira do partido, e tenho que votar e trabalhar para todos os Isso. candidatos, né? Então, eu aviso a todos, eles sabem. O meu voto é na legenda, meu voto é 11 para prefeito e 11 para vereador, porque eu não posso escolher o vereador A, B ou C, porque senão eu estaria sendo desleal com todos. Sim. Mas trabalho muito, peço muito voto para legenda. Os que me chamam para ir em todas as reuniões, para sair, para estar junto, vou estar com eles em todos os lugares. Vou tentar, não, vou fazer prefeitos em outras Na cidades na região. região, né, que é a minha base, que é Triângulo aqui, Mineiro, Alto Alto Paranaíba e Paranaíba, Sul sul de de Minas. Minas. Então, assim, são duas áreas próximas e uma mais Sul distante. de Minas é mais. Então, assim, vou estar trabalhando nesses lugares também. E, se Deus quiser, vou eleger o maior número de prefeitos e vereadores Vereadores. para estarem comigo nas próximas eleições. E vou continuar trazendo, fazendo coisas para a cidade e para a região. Com relação às emendas parlamentares, que é mais de 40 milhões, para Uberlândia foi, eu não tenho o valor do ano passado de cabeça agora, mas somando o ano passado e esse ano, dá uns 20 e poucos milhões. E esse dinheiro é empregado aonde? Em saúde, infraestrutura, que foi todo o recapeamento do bairro Bom Jesus. Teremos também outros bairros que já estão começando, mas a gente não pode contar, porque senão o povo vai lá e fala que, né, foi eles que É. conseguiram. E assistência social para ONGs e entidades, para PAI, para CD, eu coloquei recursos, sabe? Eu tenho um carinho muito especial pela saúde. E assim, eu aprendi a gostar da saúde. E eu falo, sem medo nenhum de errar, que em Uberlândia a gente tem a melhor saúde pública do Brasil. Cito Uberlândia em Brasília, trago aqui, a gente já teve deputados do Acre que vieram conhecer o nosso centro de referência ao TEA, autismo, que é maravilhoso. O nosso sistema de Uberlândia, ele é diferenciado, não existe em outro lugar. Tem coisa para fazer? Claro que tem. Doido de quem falar que não tem, É, todo lugar vai né? ter Mas coisas que para é serem executadas, né? diferenciado, isso é. Ah, Paula, foi um prazerão. Nosso tempo, a gente tem tempo, né?
Verdade. Mas O você me tempo chama é de novo, pouco, depois a gente continua. o tempo é pouco, infelizmente. Eu sei que o nosso assunto aqui é inesgotável, a gente podia ficar aqui o dia inteiro falando dessas ações, né? E agradecer pelo esse trabalho de trazer para Uberlândia o que ela precisa, né? Porque eu até acho que Uberlândia tinha que ter mais parlamentares. Eu acho que falta para Uberlândia uma representação maior, tanto em Belo Horizonte como em Brasília. Eu acho que Verdade. Uberlândia, por ter quase 800 mil habitantes, né? Segunda cidade de Minas, Pois é, mas quando uma você. das maiores do Brasil, tinha que ter mais representação, né? Exatamente, mas quando você pega assim, um dos deputados mais votados em Minas foi o Nicolas. Sim. O que que ele trouxe para a No cidade? Brasil, né? Aham. Mas em Uberlândia, acho que ele veio aqui umas duas vezes, uma vez, não sei. O que que ele trouxe para a cidade? Sim. Então as pessoas têm que Valorizar conscientizar o e local. valorizar o que tem aqui, para que Uberlândia Isso. prospere. Principalmente depois dessa reforma tributária, que é um outro assunto É que a gente outra pode estar conversando numa outra oportunidade. reforma tributária, o arcabouço fiscal, que eles já estão tentando Exatamente. melar tudo de novo. Aham. Tem assunto demais, Tem, né? muito assunto. Querida, muito obrigado. Eu que Eu sei que agradeço. você teve que armar vários esquemas para poder vir aqui hoje, né? Teve o problema do acidente seu que eu comentei, Pois é, vindo de Brasília, a caminhonete saiu fora da pista e tal. Graças a chovendo Deus, muito, muita chuva, ninguém teve nada, tudo ok. graças Só a que agora Deus. você anda mais devagar, né? Ah, eu tinha reunião aqui, a gente tinha Anda reunião. mais devagar. Aí a gente estava vindo um pouquinho rápido, mas e estava chovendo muito, então a caminhonete Aquaplanou. aquaplanou. E aí, graças a Deus, não capotamos, só giramos na pista, mas o susto foi grande. Graças a Deus está todo mundo bem. Tudo tranquilo. Obrigado, Ana Paula. E obrigado você que esteve conosco até agora no Melhores Top 100 Podcast, que é um bate-papo sobre empreendedorismo e sucesso. Lembrando que este ano, 2024, o evento está completando 45 anos. Quero sua presença lá, viu, Ana Vou Paula? estar lá. Vamos estar lá junto, que vai ser um evento belíssimo, comemorativo. O nosso selo esse ano tem uma coroa, porque são 45 anos, né? Não é É pouco tempo, verdade. não. Eu acho que é um dos maiores de Minas, mais antigo, né? Aham, E mais tradicional também, isso mesmo. né? Já tivemos até embaixadores presentes no evento Ó, já. coisa boa. Então, obrigado a você e não perca essa entrevista com a Ana Paula aqui nas nossas redes sociais. No Instagram é o Melhores Top 100 e no podcast é o Melhores Top 100 Podcast. Curta, compartilhe, acione o sininho, nos siga, nos dê a sua audiência. Muito obrigado e até o próximo.